amado, agradeço o teu amor, mas com um ano completado, vem provar o teu favor. Ao teu trono tenho acesso, de onde me ouves, ó Senhor. Meus pecados te confesso, pois perdoas, Redentor. Ante o trono teu sagrado, ofereço o meu louvor. Pai, recebe-o com agrado, pois eu canto com fervor. Abençoa o meu futuro, grande tua proteção. Eu assim irei seguro, amparado em tua mão. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Thelma. Bom dia. Bom dia a cada um de vocês que participa na sua igreja neste culto da manhã. E a nossa alegria hoje é das bênçãos do Senhor por ocasião do 54º aniversário da nossa igreja. Hoje eu, Thelma, Gilmar, Cláudio, você, todos nós estamos com 54 anos de vida, porque é exatamente a data, exatamente o tempo que existe a nossa igreja. São 54 anos de organização. Queridos, o texto que nos convida à oração silenciosa se encontra no Salmo 118, verso de número 24. E a leitura será feita pelo nosso presbítero, oficiante deste culto, presbítero Cláudio Rodrigues. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos ler então o Salmo 118, 24. Assim diz a palavra do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora ouçamos o nosso prelúdio com o hino 298. Segura e
ouvimos e cantamos o hino de número 298. E é este o Espírito que nos conduzirá ao longo de todo este culto ao Senhor, culto de gratidão a Deus pelos 54 anos da Igreja Presbiteriana da Tijuca. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Salmo capítulo 8, versos de 1 a 4. Leitura que será conduzida pelo presbítero Cláudio Rodrigues. Leiamos. Ó Senhor, Senhor nosso, que magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a tua obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Agora, com bastante entusiasmo, continuamos a adoração ao nosso Deus com o hino do novo cântico, o hino 62.
Erguemos agora nossas cabeças, fechamos nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Amado Deus, como é bom, Senhor, como é bom, meu Pai amado, estar aqui na Tua presença, na Tua casa de oração, contemplando, Senhor, as maravilhas que fizeste em nossas vidas. Todos os dias, Senhor, nós somos abençoados por Ti, porque Tu és o único Deus, o nosso Deus, o Deus que cuida de todos os Seus filhos com carinho e amor. Ó Senhor, como é maravilhoso poder ter esse conhecimento da Tua grandeza, da Tua plenitude, da Tua presença em nossas vidas. E agora aqui, Senhor, neste momento que estamos prestando este culto de adoração a Ti, nosso coração se enche de alegria por podermos prestar este culto ao nosso Deus, ao Deus de amor, a quem nós amamos, Senhor. Então, Senhor, receba este culto que fazemos com o mais profundo do nosso amor, com imperfeições, mas porém, Senhor, estamos dedicando a Ti este momento para que possamos mais uma vez gozar da Tua presença aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo que Tu és, pelo que Tu fazes em nossa vida. Nós Te adoramos com louvores e lendo a Tua palavra e Te orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Leiamos, irmãos, o texto indicado alternadamente para nos conduzirmos a esse momento de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Amém. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa e à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao Teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Louvemos ao Senhor com o hino 299 do Inário Novo Cântico, nos preparando para o momento de confissão e oração silenciosa.
Pai amado, graças te rendemos pela bênção desse dia. Nesta hora, com um coração agradecido a ti, porque celebramos 54 anos de organização neste mês de maio, pedimos-te o perdão de nossos pecados. Confessamos cada um deles ao Senhor nominalmente e pedimos-te, ó Pai, concede-nos a bênção do teu perdão e ensina-nos a cada dia a viver de uma forma que o teu nome seja glorificado com nossos gestos, palavras e ações. Abençoa cada um de teus filhos enfermos, enlutados, desempregados e os mais diversos itens que compõem as nossas súplicas e necessidades. Obrigado pela tua graça sobre nós e obrigado porque nossa igreja continua aberta para receber do Senhor e dar aquilo que tu tens a abençoar o teu povo. É a nossa oração a ti agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor também nos convida a saudar-nos com a paz e ao mesmo tempo nos dá uma certeza do seu perdão. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 13 a 14, leiamos a uma só voz, juntos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Perdoados de nossos pecados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo, Gilmar. Paz de Cristo, Cláudio. Paz de Cristo a todos vocês que participam nesta manhã conosco deste culto ao Senhor. Thelma, você sabe o que vai entrar no ar agora? Surpresa. Surpresa? Mas você está sabendo ou não? Eu não, surpresa mesmo. Gilmar, você está sabendo? Não. Muito bem. A Comissão Executiva do Presbitério do Rio de Janeiro, presbitério que jurisdiciona a Igreja Presbiteriana da Tijuca, esta igreja, a Comissão Executiva atendeu um pedido feito por mim com muito carinho e com prontidão. Cada um dos membros da executiva, nós somos 6, então cada um dos 5 demais membros da executiva enviou para nós o seu vídeo com uma palavra de gratidão, uma palavra de encorajamento para a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Enviou para o que a Igreja da Tijuca tem de mais precioso, a sua membresia. Então nós vamos agora assistir esse vídeo com esta palavra de gratidão, os parabéns, encorajamento da Comissão Executiva do Presbitério do Rio de Janeiro para a nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Tijuca, graça e paz. Eu trago aqui o abraço do Presbitério do Rio de Janeiro pelos 54 anos dessa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente. Um abraço ao reverendo Anderson, ao conselho, à junta diaconal, a cada liderança dessa igreja e a cada membro, porque a Igreja Presbiteriana da Tijuca tem sido uma grande bênção no reino de Deus. Como Paulo escreveu à igreja na cidade de Colossos, que os irmãos continuem produzindo frutos e crescendo, segundo a graça de Deus e para a glória do Senhor. Parabéns, meus amados irmãos, que possamos seguir juntos e firmes nessa missão que o Senhor nos deu e que Ele nos capacita dia após dia como corpo de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Parabéns. Irmãos da Igreja Presbiteriana da Tijuca, é com muita alegria que eu trago essa mensagem para vocês. Estou aqui no interior do templo da Igreja de Botafogo, igreja irmã, igreja parceira da Igreja da Tijuca. E trazer essa mensagem para vocês nesse tempo de aniversário me abençoa, porque muitos de vocês sabem que a minha história passa pela Igreja Presbiteriana da Tijuca. Por isso eu quero saudar essa igreja, dizer que a minha oração é no sentido que Deus continue a abençoá-los, que o crescimento que vocês têm experimentado nesse tempo, a comunhão apesar da pandemia, a igreja viva e ativa, que isso permaneça e vocês continuem a desenvolver um ministério abençoado que Deus lhes tem dado. Quero saudar meu amigo, meu irmão, meu companheiro querido, reverendo Anderson. Que Deus te abençoe também, querido amigo.
Parabéns, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Tijuca, aqui fala o reverendo José Mirabô, pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana e secretário executivo do Presbitério do Rio de Janeiro. Quero saudar a amada igreja, parabenizando-a por mais um ano de sua preciosa vida organizada. Mais um ano de vida é mais um ano de bênçãos para contar e pelas quais bendizer ao Senhor. Rogo ao Todo-Poderoso, em nome de Jesus, para que renove as suas bênçãos sobre esta comunidade, sobre as suas lideranças, sobre o seu conselho, sobre o seu amado pastor, meu querido amigo, o reverendo Anderson Dias de Abreu. Que a boa mão do Todo-Poderoso, bom pastor das nossas vidas, continue a conduzir a caminhada desta comunidade, que ela seja hoje e sempre, como tem sido até aqui, para a glória do Deus Altíssimo, para a bênção dos que são seus. Um abraço fraterno, afetuoso e saudoso a todos os irmãos. 54 anos de vida organizada da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Nós trazemos o abraço da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Muduzina, a esta igreja, nesses seus 54 anos de vida organizada. Um abraço ao seu pastor, reverendo Anderson Dias de Abreu, ao conselho, os presbíteros, diáconos, todas as forças vivas da igreja, uma igreja que pulsa o Evangelho do Senhor Jesus. Queremos deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Que a Igreja da Tijuca sempre, sempre, sempre manifeste estas características, que na verdade já as revela em longa data. A pregação do Evangelho, o ensino da sã doutrina, que promove cura espiritual a todos aqueles que se achegam a esta fraterna comunidade. 54 anos de vida organizada. Parabéns, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Parabéns, reverendo Anderson Dias de Abreu. Parabéns, toda a membresia. Deus os abençoe, no nome do Senhor da existência, no nome do Senhor Jesus. É com muita alegria, é com muito prazer que me dirijo à Igreja Presbiteriana da Tijuca, que completa neste mês 54 anos de existência. Quero trazer aqui, como membro da executiva do Presbitério do Rio de Janeiro, minhas congratulações à IPT, tão carinhosamente chamada pelo seu pastor e pelos seus membros. Quero fazer minhas aqui as palavras registradas no livro do evangelista João, quando a ele se referia em vários textos, dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava, me referir à Igreja Presbiteriana da Tijuca. De que essa igreja longeva, com mais de meio século de existência, é uma igreja a quem Jesus ama. Portanto, deixo registrado aqui os meus parabéns à Igreja Presbiteriana da Tijuca, ao seu pastor, ao conselho, à junta diaconal, às sociedades internas. Que Deus os abençoe grandemente.
amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai, um ano mais de vida, mandou-vos o Senhor, e deu-vos fiel guarida, no seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Um ano mais de vida, dá-nos o Senhor. Queridos, depois de assistirmos esses vídeos que nos dão uma palavra tão bonita, receberemos agora a palavra do Senhor proclamada. O mensageiro desta manhã, deste culto, é o reverendo Cid Pereira Caldas, vice-presidente do Presbitério do Rio de Janeiro, um dos integrantes do Conselho de Curadores do Mackenzie e também, podemos dizer que não deixa de ser um filho desta igreja, porque embora sempre tendo sido membro da Igreja do Rio, passou parte da sua infância e adolescência correndo aqui pela Igreja Presbiteriana da Tijuca. Então, o reverendo Cid é uma pessoa que nós sentimos como sendo de casa, e é ele que vai trazer a palavra para nós neste culto. E para orar, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para a compreensão fidedigna do que diz a palavra do Senhor, esta oração será feita pela nossa irmã Thelma Mello. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença, para colocar diante de Ti, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que a Tua palavra, Senhor, penetre e nos transforme, Senhor, em pessoas melhores, em ser humanos e cristãos melhores ainda, Senhor. Te peço especialmente pela vida do reverendo Cid, que nos trará a mensagem nessa manhã. Que Tu, Senhor, coloque no seu coração, na sua boca, aquilo, Senhor, que Tu nos quer transmitir. Também te peço pelo reverendo Anderson, pastor da nossa igreja, na condução desse culto, do seu início até o seu término, guardando, sustentando, livrando de todo o mal. Pedimos também por todos os missionários e pastores, por esse Brasil afora, Senhor, que neste momento, neste dia dedicado a Ti, também estão levando a Sua palavra ao seu rebanho, Senhor. Amém. Onde estiverem, que Tu estejas com cada um e que possamos, Senhor, tomar posse da Tua palavra na manhã de hoje nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para vocês da Igreja da Tijuca, para vocês também que nos assistem. Um privilégio, fui convidado pelo reverendo Anderson para participar da celebração de mais um aniversário da Igreja da Tijuca, a igreja da minha infância, da minha adolescência, da minha mocidade. E é um privilégio participar da festa de vocês. E eu quero pedir a você que você abra a palavra do Senhor na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro,
no capítulo 1, os versículos 13 a 21, que eu vou ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Um aniversário é sempre uma oportunidade. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece. Eu, na data do meu aniversário, eu fico pensando na minha vida, o que passou, o momento da história que eu estou vivendo e principalmente o que há de ser no meu futuro. Acho que todos nós enxergamos e pensamos assim. Então, o que Pedro está nos chamando a atenção é exatamente à luz do que Deus fez por mim, do que Deus fez por você. Ele nos exige uma santidade de vida e que hajamos de conformidade com a fé que nós dizemos crer. Se Jesus morreu e ressuscitou e você crê nele como seu Senhor e seu Salvador, isso não pode simplesmente ser um conhecimento, precisa se transmitir em valores para a sua própria existência. Veja só, essa epístola, ela se destina aos chamados forasteiros, escolhidos na diáspora, aos gentios. E é uma verdadeira carta de consolo, mas também de exortação. Face ao sofrimento que as pessoas passavam, face à perseguição, face à calúnia, como esses tempos tão difíceis que a gente vive, e a calúnia hoje mudou de nome, ela chama de fake news, ela é chamada de fake news, e a gente vive à mercê das notícias que são falsas, erradas, que trazem para muitos desesperança, angústia, frustração e ansiedade. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, permaneçam firmes na fé, na esperança e no procedimento correto de vida. Não se deixem amoldar pelo tempo, pelas inseguranças, permaneçam com os olhos fitos no Senhor. Por quê? Se nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo e o fomos, isso é algo muito sério. É algo muito sério, e ele fala desse resgate. Falar em resgate é falar em livramento do cativeiro, de liberar, de libertar. E a gente, quando fala em resgate, a gente está falando de um pagamento, e esse pagamento, ele foi feito por Jesus ao morrer naquela cruz, e foi obtido à custa de muito sacrifício, porque acho que às vezes a gente se confunde ao pensar que Jesus agiu por graça, mas que o seu sacrifício não foi de graça, custou sofrimento e custou a vida do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, ele tem como esqueleto, como condutor da mensagem, imperativos que nos admoestam a considerar o estilo de vida cristã que a gente tem desenvolvido. Seria mais ou menos como se Pedro estivesse dizendo assim para a gente: tá, você é salvo por Cristo, mas e daí? E daí? O que isso quer dizer no seu dia a dia? Como isso se traduz na sua vida? E aí veja só, o primeiro imperativo que eu quero destacar no texto que a gente leu é quando ele nos chama a atenção para construir a nossa vida
sobre a graça. E aí você pode ver no versículo 13 que o que ele está nos chamando a atenção, a reflexão sobre a maneira como a gente tem vivido, sobre o seu modo de vida. E quando ele fala de graça, ele está falando do amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com ele. Quando fala de graça, está falando da soma, da quantidade de bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe da parte de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Graça, que é a influência sustentadora de Deus, que permite que você, salvo, continue fiel e firme na fé. Graça, que é louvor, que é gratidão. Graça, que é boa vontade. Graça, que é beleza, que é bondade. Graça, que é feita em seu favor. E aí tem um grande desafio para nós, exatamente esperar nessa graça. E aí isso me leva a lhe perguntar: com que olhos você tem olhado a sua vida? É com esse olhar que espera a graça de Deus, que percebe a graça de Deus, que vive à mercê da graça de Deus. E aí, Pedro traz algumas expressões que nos ajudam a viver assim. E a primeira delas ele diz: cinja o seu entendimento. E você sabe o que é cingir? Isso é um termo que ele diz respeito à vestimenta, a se vestir. Isso se trata de um ato no qual eu mostro prontidão para o início de uma ação. Quando você vai sair de casa, você toma seu banho, uma coisa que você vai precisar pensar é o seguinte: o que eu vou me vestir? Com o que eu vou me vestir? É assim que Pedro está lhe chamando a atenção, que você se vista de entendimento. E vestir o entendimento é estar pronto para o quê? E aí ele continua dizendo: primeiro, para que você seja sóbrio. E não é difícil a gente saber o que é sobriedade. Isso é o antônimo da embriaguez. É o reconhecimento da realidade dada com a revelação de Deus. Que eu e você somos pecadores. Que a gente precisa de Jesus. Que a gente precisa de graça. Que a gente precisa construir agora a nossa própria vida sobre graça. E aí, irmãos, a gente precisa exercitar isso. Exercitar a graça é adorar a Deus. E o que é adorar? Primeiramente é reconhecer quem é Deus e o que Ele é. Mas também louvá-lo é reconhecer o que Ele tem feito. E olha, se tem uma coisa que eu e você somos ingratos, a gente sabe reclamar, a gente sabe ver o problema, a gente sabe reclamar das circunstâncias da vida, a gente sabe se frustrar por sonhos não alcançados ou por coisas não conquistadas. Mas dificilmente a gente tem esse olhar e perceber que se eu estou vestido hoje, se eu estou alimentado, se após acabar essa pregação aqui para você, eu tenho uma casa para onde ir, uma família com quem ter comunhão, é porque Deus me tem concedido. Cuidado com esse excesso de rancor que a gente vive, de expectativas não supridas, que não lhe permitem enxergar todo o bem que você tem recebido. Como é que eu exercito esse olhar e construo a vida sobre graça? É mantendo uma mente que tem esperança, que olha o amanhã e pode dizer: o choro vai durar essa noite, mas a alegria vem pela manhã. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Isso é o olhar de esperança. E eu conheço gente, e é curioso, às vezes no ministério pastoral, a gente vai visitar pessoas, ou vai conversar com pessoas, que você sabe que provavelmente a doença não tem jeito, que é incurável, que a pessoa não vai conseguir sobreviver, e invariavelmente a gente sai edificado por essas pessoas, que aos meus olhos humanos, vejo que não há jeito para a sua vida, mas aos olhos do Pai, reveste elas de uma certeza tão grande, que Deus continua a agir, que isso chega a mudar a minha maneira de perceber a existência. Por quê?
porque o olhar de esperança transmite esperança. E a esperança levanta a gente que está morta, que está desfalecida, que está depressiva, que não enxerga as possibilidades de Deus. Construir a vida sobre a graça é construir a vida por amor, em amor. É ter uma vida que é amorosa, que interpreta os males pelo ponto de vista do amor de Deus, que nos amou primeiro e nos ensina a amar ao próximo. Sabe o que se trata, na verdade, viver sobre a graça ou viver em graça? Sabe do que se trata? Se trata de levar a sério a realidade de Deus na vida. Isso é esperar na graça. É ter a certeza de que o Deus Criador nos sustenta, de que Jesus me salvou e que o Espírito Santo habita em mim, que eu não estou abandonado, que eu vivo na presença e na companhia de Deus. Mas há um segundo imperativo que o texto nos desafia. É uma exortação à separação do mundo, vida de santidade. E Pedro está falando sobre a necessidade de nós nos portarmos com temor. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque ao longo da história da igreja, muita gente se enganou com essa realidade, ou com esse imperativo que Pedro nos traz. Porque quando ele nos exorta à separação do mundo, não é para que eu e você nos vejamos como pessoas especiais, melhores do que os outros. Não é para que a gente interprete que há lugares em que a gente precisa estar. E ao longo da história isso aconteceu com gente que se separou de cidades, que se separou, se isolou da presença de pessoas e se dedicou a, quem sabe, a viver uma vida de eremita ou num monastério, e achando que com isso ia estar separado do mundo e conseguir viver em santidade. Lê do engano, porque se separou de todos e se viu aprisionado num quarto, numa cela consigo mesmo, e descobre que dentro de si os males continuam a brotar, porque todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Pedro nos desafia a uma vida de santidade, a nos portarmos com temor, ele está lhe chamando a atenção, primeiramente, a não se amoldar às paixões. Amoldar é conformar. Conformar é se convencer, é deixar porque é assim mesmo. Conformar é assumir a forma. E Paulo está levantando e falando disso em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz que a gente precisa passar pela renovação da mente, a não nos conformarmos com este século, não assumirmos a forma desse século, desta era, desse tempo. Não adianta eu e você dizermos hoje em dia, eu faço porque todo mundo faz. E hoje em dia o poder da comunicação é tão grande que forma consciências, que deforma consciências, e o que é pior, que conforma consciências. Então, você aprenda que a sua consciência precisa ser cativa do Senhor, desconfie da certeza dos homens. Isso ele está dizendo, não se amolde às paixões. Mas ele continua. Quando ele fala de separação, está falando que separar é tornar santo. Porque há separação que não é santa, porque não trata o interior. E relacionamento com Deus é relacionamento de santidade, porque Deus é santo. Ih, Cid, pastor, justo no aniversário da igreja, você está falando de coisa que é impossível. Afinal de contas, a gente diz isso, ninguém é santo. Mas Schneider disse uma coisa muito interessante. Deus quer que a sua essência se manifeste naquele que Ele escolheu para a sua propriedade. O que Deus espera ver em mim e você é que se manifeste aquilo que Ele é. Amor, santidade. Expressões de quê? Da sua fé. Isso é fé aplicada, é fé vivida. Eu sou salvo por Cristo. E daí? Eu procuro ter uma vida que seja vivida em santidade. Mas ainda um terceiro imperativo, nesse texto de Pedro, que é uma exortação
ao procedimento que é consequência de temor a Deus. Temor a Deus. E olha, irmãos, se existe uma coisa que a gente precisa refletir, é isso. A palavra em Provérbios nos ensina que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É a premissa de vida para viver bem. E temor não é medo. Temor é a consciência que Deus é. Temor a Deus é a consciência de que Deus está entre nós. É a consciência de que Deus está vendo. Que Deus, Ele sonda os corações. É como eu pregava no domingo passado sobre o Espírito Santo, me lembrando do Salmo 139, que diz: como eu fugirei do seu Espírito, onde quer, seja na altura ou na profundidade, na largura ou no comprimento, Deus é e Deus está. E o versículo 17 que eu quero repetir para você, que diz o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se porte com temor enquanto você está vivendo. Levar a Deus a sério na vida, é o que Pedro está dizendo. É o que Pedro está dizendo, cuidado. A gente precisa ter muita sensibilidade com as coisas espirituais. E aí eu me lembro de um cântico que se cantava, não sei se você conhece, que na segunda estrofe dizia: aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Sempre tive muito temor em falar isso. Repita, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. E muitas vezes eu estou falando com Deus daquilo que meu coração não está sentindo. Eu posso dizer que Deus é maravilhoso, é grandioso, é sustentador, é abrigo, é refúgio, fortaleza, e na verdade está sentindo uma solidão e um vazio existencial que meu subconsciente está dizendo: Deus te abandonou, Deus me abandonou. Outras pessoas se dão bem, mas eu estou largado à própria sorte. Cuidado. Cuidado com as verdadeiras intenções do seu coração, porque com Deus não se brinca. E há pessoas que vivem como se Deus não as estivesse vendo, ou se estivesse em alguns lugares, ou só valesse para determinados casos ou circunstâncias, né? Então, é aquela tentação de achar que Deus não vai a determinados lugares. Então, na igreja eu preciso estar vestido direitinho, bem penteado, sentado direitinho. Na hora de levantar eu levanto, na hora de sentar eu sento, na hora de contribuir eu minto na minha contribuição, digo que estou dizimando, mas não estou. Aí por aí vai, achando que eu estou enganando a quem? A quem? E durante a semana eu levo a vida mais devassa possível, que não considera Deus, na maneira que eu me relaciono com os outros, nos meus pensamentos que ninguém invade, mas Deus sabe o que vai no íntimo da minha mente, do meu coração. E Pedro nos chama a atenção para a consciência do que é sagrado, da presença de Deus, de separação, de algo que é novo, que é diferente, que é bom, que é limpo, que é simples, mas é grandioso. É de viver uma vida verdadeira com Deus, que diz: Senhor, eu faço tudo de mal, estou fazendo assim, estou pensando assado, não estou conseguindo me libertar dos males que eu tenho desenvolvido na minha vida. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, lida comigo. É mais ou menos aquilo que a gente encontra no encontro de Deus, quando Deus aparece a Josué. Você encontra isso lá em Josué, no capítulo 5, versículo 13, que eu vou ler para você. Diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu-lhe ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. É como Moisés,
que diante da sarça, ele também tem uma experiência maravilhosa. Lá em Êxodo você encontra dizendo: vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continua: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe, irmãos, o que os dois textos estão nos mostrando? Que santidade é andar descalço diante de Deus. E eu já disse isso e repito: tem muita gente precisando tirar a sandália. Tem muita gente precisando tirar a sandália. Estar descalço diante de Deus. Desenvolver a salvação com temor. Paulo também nos ensina lá, falando aos Filipenses, dizendo o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luceiro no mundo, preservando a palavra de vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Obedeça ao Senhor. E Pedro continua a dizer: portai-vos com temor, pela magnitude, pela grandeza da salvação, mas também pelo preço do resgate que Jesus pagou. E aqui nós chegamos ao grande ponto, e eu já caminho para o final. A gente foi salvo por Jesus. Nós precisamos nos portar com temor ante ao preço da salvação. E como fazer isso? Como fazer isso? Você precisa construir a sua vida sobre graça. Precisa ter o olhar da graça. Precisa deixar que a graça do Senhor tome o seu coração. E nesse sentido, tem muita gente cheia de culpas por aí que não se perdoa, porque não consegue entender que nosso Deus não é um Deus de cobrança, mas de amor. Que está lhe dizendo: por graça, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é preciso viver uma vida de santidade. E esse é um preço que eu e você precisamos pagar por essa graça maravilhosa. Precisa transformar a nossa vida e, finalmente, viver o temor do Senhor que se expressa através da consciência de que Deus é presente. Parabéns, Igreja Presbiteriana da Tijuca. Que Deus os abençoe. Como é bom recebermos a palavra do Senhor. Que o Senhor continue a trazer sempre a sua palavra ao seu povo. E agora nós vamos agradecer ao Senhor e cumprir o que o Senhor nos pede, consagrando a Ele nossos dízimos e as nossas ofertas. E neste domingo nós também temos a alegria de participar da Marcha da Solidariedade. E essa Marcha da Solidariedade, a Junta Diaconal nos informa que ela é para angariar recursos para a Junta Diaconal. Nesse mês de maio, compramos mais de 10 cestas básicas, recebemos também doações e nós precisamos, a Junta Diaconal precisa ter caixa para poder fazer frente a todas as demandas de ordem social que chegam à nossa igreja. Não é isso, Gilmar? É isso mesmo. Então, queridos, nós temos a bênção de trazer o nosso presente à Igreja Presbiteriana da Tijuca, pelo seu 54º aniversário, e também abençoar a nossa Junta Diaconal, que sempre, a todo tempo, está a postos para socorrer todos os necessitados. A palavra do Senhor que nos convida ao ofertório se encontra em Gênesis 14, versos de 18 a 20. Leiamos de forma alternada e a leitura será conduzida pelo diácono Gilmar Pereira Dias. Leamos. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,
que possui os céus e a terra. Todos. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Cantemos com bastante alegria o hino de número 396 do nosso cenário Novo Cântico. Louvamos a Deus, consagramos os nossos dízimos e ofertas e agora também vamos orar pelos nossos missionários da semana. O casal missionário desta semana é o reverendo Mário e a sua esposa Leila, que estão no campo de, qual a cidade? No campo de Palmeira, lá no Paraná. Reverendo Mário e Leila, no campo de Palmeira, lá no Paraná. Agradeçamos a Deus os nossos dízimos e as ofertas consagradas ao Senhor e, ao mesmo tempo, oremos por esse casal missionário. Esta oração será feita pelo nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado, para que possamos trabalhar e assim ganhar o nosso sustento no nosso dia a dia. Te agradecemos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana da Tijuca, que tem depositado seus dízimos e ofertas fielmente aqui na sua casa, para que haja mantimento e nossas portas estejam sempre abertas. Te agradecemos em especial por esse mês de maio, de aniversário da sua igreja. Muito obrigado, Pai, por todos esses anos a sua igreja está pregando a sua palavra. Te agradecemos também, Senhor, pelo nosso missionário Mário e Leila. Que o Senhor continue abençoando o seu servo, sua esposa, seus familiares, lá, Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento, que a sua mão bondosa e poderosa esteja sobre a cabeça deles e que as suas bênçãos estejam com eles cada dia mais e mais. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor,
Jesus, Ele nos ensinou a orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, nesses 54 anos de organização, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Grande Deus em paz agora, despedimos, Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém e amém. Queridos, bênção do Senhor é a celebração de 54 anos de organização. Esse mês de maio, esse domingo, aliás, dia 30, ele não é o fim das nossas celebrações. Não, este domingo, ele é o fim das celebrações no mês de aniversário. Mas nós continuamos a agradecer a Deus ao longo de todas as nossas atividades. Nossa igreja mantém suas portas abertas aos domingos pela manhã. Nós temos as reuniões de oração da SAF nas quartas-feiras, às 15 horas. Reuniões presenciais da UPA é de 15 em 15 ou uma vez? Terceiro sábado do mês. Então é mensal, é todo terceiro sábado do mês. Os adolescentes se reúnem presencialmente aqui na igreja, num ambiente totalmente seguindo os protocolos de saúde, mas os nossos adolescentes preferem se reunir presencialmente aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Temos as reuniões da UCP, todos os sábados às 17 horas, reunião da UMP, sábado às 16 horas, e já está acontecendo, já está rolando a nossa classe de novos membros pela plataforma Google Meet, às segundas e quartas-feiras, de 8 às 9 da noite. A nossa igreja, ela não para, e ela somente parará quando o seu noivo a chamar, porque essa igreja pertence a Jesus. Louvado seja Deus. Gilmar, é difícil para nós, mas em um culto tão festivo, de tanta gratidão, nós temos que encerrar esse ato de culto. E lembrando que hoje à noite, após o culto vespertino, nós teríamos aquele bolo maravilhoso, gostoso. Bolo, encomendado Thelma organizando toda a festa. Salão. E nós não tivemos ano passado,
não vamos ter esse ano. Mas como eu hoje estou na UPA, na UCP, eu vou combinar com o pessoal do ano que vem, 55 anos, a gente faz logo 2, um no início e um no final do mês de maio. Podia ser um bolo com o formato de 5 do início, com o formato de 5, e o do final com o formato de 5 também, um bolo em formato de 5. Eu vou falar com os tios da UCP para depois do culto do primeiro domingo, que a gente geralmente, aqueles que não são da nossa igreja, né, a igreja da Tijuca, no último domingo do mês de maio, comemora com um bolo, uma festa, as crianças ficam em torno do bolo. Eu vou pedir o pessoal da UCP lá, os tios, para que no primeiro domingo a gente comemore como UCP, alguma coisa assim. Tem que ter dois bolos, os bolos que nós não tivemos por causa da pandemia. Queira Deus que no ano que vem já estejamos com tudo normalizado, né? Queira Deus. Tomara. Então é assim, pedir o pessoal de casa aí, quem concordar, dá um ok, um joinha lá embaixo. Escreve nos comentários. Comenta lá que a gente comemorar assim, o pessoal da nossa igreja, nossos amigos também que estão assistindo esse culto, dá um ok aí, fala que concorda com a ideia de 2 bolos, e ano que vem vamos comemorar os nossos 55 anos com muito mais festa. Se Deus desejo uma semana abençoada a todos os nossos irmãos e amigos que estão em casa. Fique com Deus.